aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E mais uma vez aqui trazendo pra vocês um vídeo de história completa, que eu tô ligado que vocês gostam, né? E a história de hoje é Thanos Vence, uma história muito legal onde mostra um Thanos do futuro se encontrando com o Thanos do passado. O que será que vai acontecer? Será que vai dar bom essa história aí? Será que vai dar muita treta? Com certeza, né? E lembrando vocês que caso vocês gostem do canal, gostem de vir aqui assistir os vídeos, se inscreva, cara. Sem contar, é claro, que se inscrevendo você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Ah, e agora em fevereiro nós teremos vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Então, todos os dias da semana, às 8h30, 8h40, dá uma passada aqui, demorou? Mas é isso, sem mais delongas e bora pro vídeo. A história começa com Thanos invadindo o planeta dos Chitauri, massacrando todos que estavam dentro da arena de guerra, deixando apenas um guerreiro vivo para interrogá-lo. Curiosamente, o Thanos procurava pelo rei, só que o guerreiro que estava sendo interrogado foi morto dolorosamente após ter assumido que ele era o rei. Thanos havia visitado aquele planeta em busca de um desafio, uma luta que fosse à sua altura. Tomando posse do trono do lugar, logo foi aplaudido e glorificado por toda a plateia que estava na arena. Em seguida, um dos poucos Chitauris restantes apareceu para falar que os Chitaurianos haviam se rendido completamente ao poder do Titã Louco. Sendo assim, o Chitauri logo lhe pediu um favor por ele ser o novo rei, perguntando se ele poderia conversar com o deus dele para que ele interrompesse todo o ataque que estava fazendo na cidade. O problema é que além dele mesmo, o Thanos não havia mandado ninguém destruir o lugar. Com esse comentário, Thanos abriu um grande sorriso de ironia. Afinal, possivelmente esse tal deus que o Chitauri dizia deveria ser alguém muito poderoso e que poderia gerar um desafio à sua altura. Então surge repentinamente o motoqueiro fantasma, o espírito da vingança. Só que não era o mesmo motoqueiro que todos estavam acostumados. Esse era totalmente diferente do que qualquer um já conhecia. Isso porque ele era do futuro. Impregnado de poder cósmico, ele passou com a sua moto destruindo tudo e todos pelo seu caminho, abrindo uma grande e longa estrada até o trono de Thanos. Chegando até o trono, ele se opõe ao Titã e pede para que ele suba em sua moto, dizendo que ele precisa que o Thanos venha com ele. Rapidamente, o Thanos se levanta de seu trono e vai em direção ao motoqueiro, que não queria confusão alguma com o rei. Cada vez mais, Thanos chegava mais perto dele, e quando estava perto o suficiente, ele lhe deu um soco tão forte que acabou voando para muito longe. Então, surpreendentemente, o Thanos é acorrentado por grossas correntes de ossos de Cyttorak, que são extremamente resistentes. O motoqueiro rapidamente pega um pedaço da joia do tempo que estava em seu bolso e ameaça o Thanos, para que ele ficasse quieto. Então, enquanto pilotava sua moto arrastando o poderoso Thanos, a joia do tempo abriu um portal e os transportou a milhões de anos no futuro. Até que eles chegam a um templo. Totalmente furioso, o Titã Louco ameaça o motoqueiro fantasma, dizendo que iria matar a qualquer um que se oponha a ele. Interrompendo sua fúria, o motoqueiro entrega a joia do tempo ao seu chefe, o qual tinha ordenado a vinda do Thanos. É então que o Titã Louco se surpreende. O chefe do motoqueiro fantasma e o rei daquele lugar era ele mesmo, só que bem mais velho, reinando supremo sobre o universo destruído do futuro. A morte não chegava para o Titã Louco, ele apenas ficava mais forte. Ele finalmente tinha se tornado o que foi feito para ser, um ser perverso e louco como muitos chamavam. Descobrimos então que o Thanos do futuro, que podemos chamá-lo de Thanos Rei, havia destruído e matado todo o resto do universo. Vemos que ele matou todo o planeta Terra, incluindo os Vingadores, matou Odin, os Guardiões da Galáxia e até mesmo seres super poderosos, como o Galactus, o Tribunal Vivo e os Celestiais. Nos é dito que no universo tudo tinha um papel. A Fênix queimava, o Galactus devorava, os Vigias testemunhavam, os Celestiais julgavam, e Thanos vivia e contradizia todas as leis e regras. E no final de tudo, ele vence. Em meio de ruínas e caos do mundo, Thanos havia criado um novo começo, construído seu novo espaço com os ossos dos Celestiais e dos guerreiros que tinham sucumbido na guerra. Ele fez um templo como lembrete de sua vida infinita em silêncio. Assim tem sido por milhões de anos, Thanos em seu trono devorador, Lorde das Cinzas, Rei do Nada, vitorioso incontestável e sozinho. Voltando para a história, vemos que o Thanos do passado golpeou o do futuro com uma imensa raiva, mas rapidamente o motoqueiro separa. Furioso com o seu ato de tê-la arrastado por todo o caminho, Thanos o agarra pela cabeça levantando-o do chão,
apertando tão forte o seu crânio que estava a ponto de explodir. Vendo essa cena, o Titã do Futuro pede por favor para que ele pare de apertar o crânio do seu carrasco, e ainda pede a ajuda dele para algo. Assim começando uma luta intensa entre os dois titãs. Incomodado com o por favor que ele havia dito, Thanos pergunta a ele quem realmente era, pois um rei nunca iria implorar por algo. Ele não acredita que aquele que ele vê era ele mesmo. Então, ao tentar atacar novamente, o Titã Louco é jogado para longe pelo seu eu do futuro, dando uma pequena pausa na luta. Acontece que o Thanos Rei impressiona o Thanos do passado ao chamá-lo de Dione, pois esse nome havia sido dito apenas a ele no dia em que sua mãe morreu pela sua própria mãe. Naquele mesmo minúsculo instante no tempo, foi onde o Thanos escolheu se alinhar consigo mesmo. Logo, ele perguntou qual era o favor que havia pedido há pouco tempo atrás. No fim, os dois param para conversar, e o Thanos Rei diz que precisa recuperar alguém que ele perdeu há muito tempo. Apesar de toda sua vitória, o Rei Thanos carregava uma perda que ele não podia suportar, a perda do seu único amor, a morte. Agora, ele pede ajuda do seu eu mais jovem para reconquistá-la. A história é cortada e vemos o olhar de penitência do motoqueiro fantasma. Não importa o quão grande seja o pecador ou quão grande seja o pecado, encarar o olhar do motoqueiro é conhecer a aflição e o desespero. Para muitos, a penitência é a última coisa que irão ver. Já para o Thanos, o olhar refletia atos tão vis, desprezíveis, coisa tão escondida, seus atos mais obscuros feitos, coisas tão atrozes que é inimaginável tanta crueldade. Mas para ele, tudo não passava de coisas normais. São as suas melhores memórias. O Rei Thanos fazia aquilo todas as manhãs. Vislumbrava o caos pelo olhar do motoqueiro. Era algo que o satisfazia emocionalmente. Depois de passar por todas as lembranças horríveis, ele convida o Titã mais jovem a ir com ele para o café da manhã. Chegando em um grande salão com uma imensa mesa e apenas 2 lugares, o Thanos vai se movimentar para sentar, quando de repente o Rei Thanos nega o assento, pois já havia dono naquele lugar. Era o lugar da Senhora Morte. É explicado então que o Thanos matou quase todos os seres do universo. Ainda faltava um, e por isso a morte ainda não estava com ele. Assim que é revelado a identidade do tal inimigo ainda vivo, furioso, Thanos reclama por ter sido chamado apenas para derrotar o surfista prateado. Dando as costas para ele, o Rei Thanos se vira e vai se preparar para a chegada do surfista, que chegaria ao pôr do sol. O motoqueiro chama o jovem titã para ir com ele alimentar o tal cachorro que ele havia punido com a prisão eterna enquanto o Rei Thanos se preparava. Chegando nas catacumbas do templo, lá estava o Hulk, totalmente velho, sendo aprisionado como o mascote do Thanos. Com um bom tempo de conversa, Thanos pergunta se conhecia o motoqueiro. Ele pede desculpas e se apresenta formalmente com o seu verdadeiro nome. O motoqueiro fantasma se revela como ninguém mais, ninguém menos do que o Frank Castle, que era o Justiceiro. Cortando a cena, vemos que o Rei Thanos estava no pé de uma estátua da Senhora Morte, colocando uma flor e conversando com ela, até que o Titã do passado abre a porta com toda a sua força, reclamando da demora que o rei passava ali. Furiosamente, ele se levanta e vai em direção do Titã, pedindo silêncio a ele. O Rei Thanos levanta uma espada na altura do pescoço do seu eu mais jovem. O Titã logo reconhece a espada. Era a Penumbra de Surtur, a espada da condenação. E com um diálogo sobre ela, o rei se acalma. Vendo sua raiva, o jovem Thanos pede desculpas pelo tom de voz dele com o rei. Até que eles são surpreendidos com uma explosão na parede, invadindo o salão que eles estavam conversando. Rapidamente, o rei se levanta e vai em direção à explosão com a sua espada e armadura. Irritado com aquela cena, o Thanos do passado reclama da sua dignidade por usar esses equipamentos para uma batalha. Mas ele mal sabia que o surfista prateado estava junto a um exército de criaturas maléficas. Uma batalha frenética se inicia, até que o motoqueiro fantasma atende o pedido do Thanos para acabar com o exército do surfista prateado com uma imensa explosão. E assim é feito. Mas a batalha não havia terminado. Do meio das chamas, o surfista ressurge, sendo criticado por Thanos pela sua demora para vir até a batalha. Então, o surfista empunha o martelo do Thor e explica que o motivo da sua demora era porque ele estava se tornando digno de possuir o Mjolnir. Ele lança o martelo no peito do Titã, alvejando os outros dois, o Thanos do passado e o motoqueiro fantasma, com raios. Todos foram lançados para fora do templo.
Aí, energizando o martelo, o surfista destrói todo o templo em apenas um golpe no chão. Isso deixa o motoqueiro extremamente bravo, que acaba tentando dar uma investida furiosa, mas é despedaçado com apenas um golpe. Com a destruição do templo, Hulk foi libertado, onde surpreendentemente ataca o surfista prateado e o joga na Estátua da Morte, que é destruída como se não fosse nada. O Bruce começa uma onda de ataques para cima do surfista, que o agarra e começa a acalmá-lo. Ao acalmá-lo, o Hulk volta a seu estado humano, pedindo para que ele o matasse, pois ele estava arrependido de tudo o que havia feito. Nesse momento, o Titã aparece distraindo os dois com um diálogo, e nisso, o surfista e o Bruce são golpeados pelo Thanos do futuro, com a espada de Surtur atravessando os seus peitos. O Bruce Banner morreu na hora, mas o surfista aguentou e acabou sendo atacado pelos dois Thanos. Ele estava sendo massacrado e mutilado pelos titãs. Ele não teve nenhuma chance nem de reagir ou esquivar de tantos golpes. Então estava feito. Os últimos titãs estavam em pé sobre o corpo de um anjo despedaçado. Para um deles, aquilo era o fim de uma jornada não desejada. Para o outro, era o mais doce dia da sua vida interminável. Isso porque, com a morte do surfista, o Rei Thanos havia conseguido o que ele mais queria. Ele tinha dado tudo à sua senhora, e ali estava a morte, finalmente vestida para um casamento. Com a chegada da morte, o Rei Thanos havia conquistado o que tanto queria, mas tinha um problema. Ela parou na porta e não se mexeu mais. Irritado, o jovem Thanos foi até ela para ver o que mais ela queria para parar com esses seus joguinhos. Cinicamente, ela gesticula para ele que não sabia, mas logo ele se toca que ainda haviam duas pessoas vivas. E o que a morte queria é que restasse apenas uma pessoa para ela. E nisso se inicia uma grande luta brutal. Os últimos dois titãs lutando pela mão da morte no crepúsculo do tempo. Cada Thanos entregando toda a sua dor e raiva a cada golpe que acertavam. E isso gerava ainda mais fúria, que era o que os motivava a lutarem ainda mais. Até que, apoiado ao chão, o Rei Thanos suplica para que o jovem acabasse com aquela dor e sofrimento e o matasse logo. O olhar de medo em seus olhos enquanto ele vê o erro de ter trazido ele mesmo a esse mundo e percebendo que aquele seria o último rosto que ele veria. O jovem Thanos desiste de matá-lo, porque reis não imploram nem mesmo pela sua morte. O Thanos mais jovem agarra o seu outro eu pelo pescoço e lhe tira apenas a corrente que está a joia do tempo. O rei pede uma explicação a ele, porque ele desistiu de matá-lo ali naquele momento. E ele fala que não precisa matá-lo, mas que ele tinha tempo suficiente para não se tornar um rei como ele. Voltando para o tempo e mudando todas as suas ações, toda a linha do tempo foi alterada, causando um grande efeito no futuro. Com isso, restou para o Thanos Rei somente a escuridão. Com a escolha do Thanos de não se tornar um rei desprezível como seu eu do futuro, ele acabou alterando toda a linha do tempo, e com isso, o Thanos Rei deixou de existir, fazendo com que o Thanos vencesse mais uma vez. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você mais achou da hora dessa história. Fala aí, muito louco, né, mano? Dois Thanos se encontrando, cara. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.